Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo 67, o seu podcast de Mato Grosso do Sul para todo o Brasil. A gente fala aqui de Três Lagoas, eu sou o Rogério Potinatti, aqui nos bastidores meu amigo Fefim cuidando de toda a parafernália tecnológica. Então salve aí, Fefim. É nóis. E a gente começa esse episódio trazendo hoje um assunto muito legal, nesse 31 de maio, né? Fechando aí o mês de maio de 2022, a gente traz um assunto que está extremamente à tona aqui em Três Lagoas e em Mato Grosso do Sul, está todo mundo comentando já, que é o nosso querido ecossistema de inovação. Tem um nome meio complicado, mas a gente já vai entender certinho como é que funciona isso. Ecossistema de inovação Vale da Celulose. Por que será Vale da Celulose, né, Fábio Taloni? Seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Obrigado, Rogério, boa tarde a todos. Vale da Celulose, né? Acho que Por que será celulose, né? Por que será Três Lagoas, né? A gente, na verdade, esse nome já foi pensado há um tempo atrás e quando começamos esse processo de criação desse ecossistema, um grupo de pessoas que já estavam pensando nesse nome trouxe até a gente e foi escolhido esse nome. Né? A vocação econômica de Três Lagoas e não poderia ser diferente, né? Não poderia ser outro nome. Então foi escolhido justamente por essa vocação que já está dentro aqui de Três Lagoas. Exatamente isso, é a nossa capital da celulose, né? Três Lagoas, a capital nacional, não sei se mundial, eu acho que talvez ainda está meio, né? Mas nacional é. E nacional com certeza, né, Patrícia? Obrigado, viu? Seja bem-vinda também aqui ao nosso bate-papo. A Patrícia Tayana também do Sebrae aqui de Três Lagoas. Obrigado. Eu que agradeço, né? Um salve aí para todo mundo. Legal. Gente, quando a gente fala de celulose, não tem como a gente desvincular Três Lagoas mais, né? Porque é uma cidade, né, hoje praticamente um município de médio porte, né, que cresceu muito aí ao longo dos últimos anos com essa vocação, né, com essa atividade e que hoje se destacou a ponto de termos aí um ecossistema de inovação. Que legal. Quem que vai me explicar o que é um ecossistema de inovação? Vamos lá. Patrícia? Vamos lá. Vamos começar a por Patrícia aí, né? começa e depois eu complemento. O que, assim, quando se pensa em ecossistema, nós voltamos o nosso olhar, né, para a natureza, né? Então a gente lembra lá de tudo que nós estudamos sobre esse assunto. Não sei se o Fábio concorda comigo, mas a ideia de um ecossistema de inovação faz todo o sentido dessa analogia com a natureza. Né, onde a fauna, a flora precisa estar em equilíbrio para que tudo funcione. Quando a gente fala em ecossistema de inovação, nós estamos falando de um ambiente propício para a inovação, onde todos os atores desse território conversa e transforma esse território com esse olhar para a inovação, né, transformando a jornada dos empreendedores daqui numa jornada com mais apoio, numa jornada com ambientes de inovação, com uma jornada sabendo para onde ir e como ir, né? Trazendo novas ideias, startups e empresas de base tecnológica. Poxa, que bacana essa analogia com a natureza, porque literalmente é um ecossistema, né, Fábio? Também sim, é onde sim. todos se ajudam, né, Patrícia, para a gente conseguir ter um bem comum aí, que é o desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região. É isso mesmo? Isso mesmo. Quando a Patrícia fala em atores, só para a gente traduzir isso, a gente está falando de instituições. Nós estamos falando de pessoas, né? E aí dentro desse ecossistema, dentro desses atores, a gente está falando de empreendedores, nós estamos falando de pequenas e grandes empresas, nós estamos falando de instituições como o Sistema S, como a OAB, como a Associação Comercial, a Associação de Empresários, estamos falando de órgãos públicos e privados. Trazemos aí também institutos de ensino e pesquisa, como universidades. Em Três Lagoas a gente tem o Instituto Easy Biomassa, que é um instituto de reconhecimento aí a nível nacional. Né? Nós estamos falando de ambientes de inovação também, que é o que a gente precisa, enquanto ecossistema, começar a desenvolver isso, a gente conversar um pouquinho mais lá para frente, né, Rogério? Mas nós estamos falando, quando nós falamos desses atores e falamos de ecossistema, nós estamos falando da interação entre essas pessoas, instituições e empresas, e é uma interação que precisa ser uma interação de uma forma harmônica. Então a gente sempre fala que existe o ecossistema e o ecossistema. O ecossistema é a sua instituição e você pensando em si, né, pensando no que você quer para a sua empresa, mas para que um ecossistema ele consiga se estabelecer dentro do município, é preciso que esses atores eles deixem o ego de lado e pensem no eco,
pense no que essa interação entre eles pode trazer de benefício para que a inovação e tecnologia ela realmente se desenvolva dentro do município. E é isso que a gente tem trabalhado. Incrível isso, né? Ecossistema diferente de ecossistema. São literalmente opostos, né, Patrícia? E como é que surgiu a ideia de trazer isso para Três Lagoas? Então, no ano passado, né, nós iniciamos esse trabalho aqui em Três Lagoas. Ele também aconteceu em Campo Grande e Chapadão do Sul. Né? Em Dourados já vai fazer 3 anos que eles estão com esse planejamento. E veio de uma metodologia da Fundação CERT de Santa Catarina, né? E o Sebrae Nacional nos trouxe essa demanda aqui para o Mato Grosso do Sul, onde foram escolhidos esses municípios para que fosse instituído esse planejamento do ecossistema. Então, a ideia, né, nós iniciamos no ano passado com mais de quase 30 entrevistas com todos essas pessoas e essas instituições aqui da cidade. Então, antes de começar qualquer coisa, nós fomos a campo, né? Fizemos pesquisa com grandes empresas, com as instituições, até porque, não sei, quando o Fábio fala de todos esses atores estarem interagindo, sozinho a gente não faz. O Sebrae não faz sozinho, o Poder Público não faz sozinho. Então, é preciso que a sociedade organizada, as empresas, as instituições de educação, o poder público esteja em harmonia. Então, foi com todos esses atores que a gente conversou no ano passado, para começar. Você falou uma coisa muito legal. A Fundação CERT, que é de Santa Catarina, isso, ela já tem um ecossistema local que funciona e que tem dado certo. Então, ela serviu mesmo que de modelo, de exemplo para o restante do país, é isso? A metodologia ela já foi validada em mais de 30 municípios, né, Fábio? Na verdade, o que acontece? O modelo que foi utilizado, né, o caso de sucesso que foi utilizado para a compilação da metodologia foi o caso do ecossistema local de Londrina, no Paraná. Então, o que aconteceu em Londrina? Esse ecossistema ele se desenvolveu a tal ponto do Sebrae, e o Sebrae do Paraná, lá com o escritório em Londrina, ele trabalhou junto desse ecossistema, e aí o Sebrae Nacional, ao ver que aquele ecossistema ele se desenvolveu, ele contratou a Fundação CERT, que é uma fundação ligada à Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, para que fosse compilada uma metodologia através do estudo de caso de Londrina, para que essa metodologia pudesse ser replicada em outros municípios, independente do porte. Então, hoje já foram replicados em mais de 30 municípios, com sucesso, né? Municípios com porte menor do que Londrina, inclusive. E aí o Sebrae Nacional trouxe isso como uma meta para todos os Sebrais de todos os estados, que é aos poucos ir criando esses ecossistemas nos estados. E aí no Mato Grosso do Sul iniciou por Dourados e agora Campo Grande, Chapadão do Sul e Três Lagoas está recebendo essa metodologia. Então o embrião desse projeto, a gente pode chamar assim, é Londrina. É Londrina. Londrina, né? Sim. Lá eles têm um ecossistema direcionado, relacionado à potencialidade econômica deles, Isso. a potencialidade... Eles têm vários, né? Isso. Já. E é até legal lá, porque lá eles têm um ecossistema que dá para se chamar de ecossistema mãe e vários outros, acho que, se eu não me engano, são 5 outros ecossistemas que são mais setorizados. Tá? Então, a gente inicia com um ecossistema único em Três Lagoas, que é o nosso objetivo, mas com o decorrer do tempo a gente não sabe o que vai acontecer. Isso pode aumentar bastante. Pode né? aumentar bastante. Vamos entendendo então, vocês disseram que aqui em Mato Grosso do Sul a gente já tem projetos semelhantes, ecossistemas, né, implantados em outros municípios, né? É o caso de Dourados e Chapadão do Sul, é isso? Dourados eles já iniciaram o planejamento um pouco antes da pandemia, né? E foi há 3 anos atrás, e o ano passado iniciou simultaneamente o planejamento para os 3 novos ecossistemas, que é Campo Grande, Três Lagoas e Chapadão do Sul. Entendi. Então nós estamos, Três Lagoas, no caso, junto com os outros 2 municípios, nesse mesmo processo, né? Nesse momento, inclusive amanhã, dia 1º de junho, vai ser o grande lançamento aqui em Três Lagoas do nosso querido Vale da Celulose, né? É isso aí. Vale do... Estamos animados. Estamos muito animados. Bom, vamos explicar então, por exemplo, nesses ecossistemas, né? Vocês disseram aí dessa participação dos atores, né?
Como é que funciona na prática? O que se espera com a criação desses ecossistemas? O que se busca, né? O que vai mudar em Três Lagoas com isso? Olha, por exemplo, para que essa metodologia, ela não pretende criar inovação e tecnologia a partir do nada. Por exemplo, o ecossistema ele não quer, por exemplo, criar inovação e tecnologia para o setor da aeronáutica, porque nós não temos indústrias da aeronáutica em Três Lagoas. Sim. Então a metodologia ela sempre parte de dois pilares: da vocação econômica, aquilo que já é estabelecido de vocação econômica no município, e aí a gente tem o setor da celulose, né, e aquilo que já é produzido de inovação e tecnologia através das universidades e institutos de pesquisa. Então, como é que a gente chegou, e a gente pode falar mais pra frente, nos dois setores que vão ser trabalhados, foi feito um cruzamento de dados, e isso a gente fez durante 4 workshops durante o ano passado, para validar aquilo que vai ser trabalhado, que setor que vai ser trabalhado de inovação e tecnologia, para que ela se desenvolva e se espalhe para os demais setores da economia. Então não é simplesmente do nada, existe uma metodologia, isso foi feito através de dados, né, Patrícia? E não foi só o Sebrae quem decidiu isso, a gente teve aí durante esses 4 workshops em torno de umas 30, 40 pessoas que trabalhou com a gente e validou tomaram esses decisões, setores. Né, estabeleceram prioridades, né, Fábio? Isso aí. Então a gente faz esse cruzamento da vocação econômica, potencial tecnológico, vocação econômica principal de Três Lagoas, celulose, potencial tecnológico, que a gente já tem. Nós temos 2 universidades, o FMS e o IFMS, e temos o Easy Biomassa. Então o que ele já tem feito aqui? O que essa indústria dessa vocação econômica também tem feito? E aí o que a gente descobriu, Rogério? A indústria da celulose em Três Lagoas consome muita inovação e tecnologia, Sim. mas nada é consumido do que é produzido localmente. Tudo vem de fora. Por outro lado, nós temos as universidades que também produzem inovação e tecnologia, mas não tem produzido nada. Então, assim, a indústria tem problema, a universidade tem solução, pode ter a solução, mas eles ainda não têm se conversado. Qual que é o papel principal hoje desse ecossistema? Unir universidades com as grandes e pequenas empresas, pensar nos problemas que eles têm e na solução que a gente consegue desenvolver localmente para esses problemas. É fomentar um grande networking, né? Eu acho que, sim, basicamente, assim, traduzindo de uma forma muito simplista, mas é basicamente isso. É fomentar um grande networking, fazendo o que você acabou de dizer, quer dizer, apresentando um problema, mostrando uma solução e unindo esses atores, né? Fazendo com que a universidade que produz e a empresa que precisa converse e cheguem num denominador comum, né? Exato. E quais são essas soluções esperadas, né? Quando a gente fala, por exemplo, em ecossistema de celulose, né? Vale da celulose, o que se espera então de construção dentro desse propósito, Patrícia? Os setores que foram priorizados, né, foi a cadeia da celulose e o agro, isso foi unido num setor, e no outro setor foi TIC, automação e eletricidade. Isso foi validado por essas pessoas que participaram com a gente. TIC eu não conheço, eu conheço o TILT. Tecnologia da informação e de comunicação. Explica o TIC pra gente. Tecnologia de informação e da comunicação, né? Ah, que maravilha. Então, a gente tem esses 2 setores para se trabalhar nesse início. O que nós esperamos? Que a gente consiga trazer aqui para esse território ambientes de inovação para apoiar que essas pesquisas aconteçam, né? Que por exemplo, nós quase não temos startups nesse município, né, Fábio? A gente tentou mapear o máximo possível, foram acho que uma ou duas. Poxa vida, e aí, né? Então a gente cidade precisa de quase 130 mil habitantes, né? Exato. E aí você precisa atrair, né, na verdade a gente já tem aqui, né, pessoas com talento, porque é o que um ecossistema precisa. A gente precisa de pessoas com talento e criatividade, precisa de dinheiro, então a gente precisa também atrair, né, investidores e, enfim, esse tipo de recurso, e a gente precisa dos nerds. Precisamos dos geeks, dos nerds. É a vez dos nerds, a vingança dos nerds. E a gente precisa que eles queiram ficar aqui. Não vai embora. Por favor, fiquem em Três Lagoas, né? Produzam para Três Lagoas, né? Isso. E aí, assim, se nós tivermos essas cabeças pensantes, né? Esses alunos da universidade, empresas de base tecnológicas, né? Esse monte de ideia, nós vamos conseguir atender a indústria com as suas demandas. Eles não vão precisar buscar essas soluções lá fora.
e trazer, investir nas startups lá de fora. A ideia é que fique aqui dentro desse município. E isso envolve, inclusive, imagino, né? Me corrijam se eu estiver falando alguma coisa errada, mas isso envolve, por exemplo, a produção de aplicativos, a produção de sistemas, mesmo que possam ser difundidos para a sociedade, tudo isso para facilitar mesmo as coisas, né, Fábio? Também, Rogério. Quando a gente fala em inovação e tecnologia, a gente sempre a gente se remete sempre a um aplicativo ou às vezes a uma máquina, mas a inovação, às vezes, ela também é em processos. Né? Pode ser que a grande indústria ou até a pequena indústria ela tenha algum ponto de gargalo ali que não necessariamente vai ser um aplicativo ou uma máquina que vai resolver o problema dela. Às vezes é uma solução de processo. Como é que a gente consegue melhorar aquilo que já tem sido feito, né, sem precisar envolver parafernália tecnológica? Às vezes é só uma forma diferente de pensar. Então é claro que é importante o desenvolvimento de aplicativos, de máquinas e equipamentos, mas existe um outro lado da inovação também que parte para essa questão dos processos. Aí quando você trouxe essa questão, o que esse ecossistema pode resolver de problemas? Aí que está a questão. O nosso ecossistema ainda está em nível inicial, o Vale da Celulose está em nível inicial. Qual que é o nosso papel agora? É chamar a grande indústria, chamar a pequena empresa também, para que eles possam colocar na mesa ou num espaço que não necessariamente precisa ser um espaço físico, quais são os problemas que vocês têm? Indústria, e aí, o que vocês estão tendo de problema? Coloca aqui pra gente. Universidade, Easy Biomassa, o que vocês têm de solução? Como é que a gente consegue... Vamos cruzar esses dados, né? Para ver se dá pra gente já fazer esse primeiro... E esse é o papel, esse é o nosso papel enquanto ecossistema, enquanto Vale da Celulose, e esses atores que estão junto dentro do Vale da Celulose, é realmente fazer isso. Buscar os problemas e encontrar a solução. Deu um tilt aqui, eu parei no tique ainda. Eu queria que vocês explicassem novamente, por gentileza, pausadamente, né, o que são então cada uma dessas 4 áreas, né, que vão ser desenvolvidas no ecossistema, explicando quais são os atores também envolvidos nessas áreas. Por favor, Patrícia, pode começar com você. Eu falei para você que nós mapeamos esses 2 setores, né? E por que foram escolhidos esses setores? O Fábio sempre diz algo que é bem pertinente. Foi feito lá um cruzamento de dados, geração de emprego, né? Geração de receita. De receita, para pensar nos setores que impulsionam aqui. Mas, porém, o comércio, ele é um setor extremamente importante que gera, né? Gera dinheiro, gera emprego, mas ele não produz tecnologia, ele consome, né? Então, quando nós pensamos, nós não, né? Foi apresentado todos os dados e foi mapeado que seriam esses setores, né? O TIC, automação, eletricidade e a cadeia da celulose e do agro, foi pensado que quando você beneficia esses setores, isso transborda para o restante dos outros segmentos. Né, o Fábio ele fez esse cruzamento, né, para estar apresentando no primeiro workshop, e aí quem definiu foi esses atores. E quem são esses atores que a gente tanto fala? Né? São as instituições, eu vou citar algumas que estão com a gente até na governança, né? Nós estamos com o Easy Biomassa, com o SESI, SESC Senat, a gente tem algumas empresas privadas, né? A Play, né? Que é do Questley, temos Senai, né? A AGE a AGE é uma grande apoiadora, inclusive para o nosso evento de amanhã, foi patrocinadora, Senai, então são vários, né? Eldorado está com a gente também, temos inúmeros atores aí que estão contribuindo. E que já estão participando ativamente das discussões aí na governança, né? Para tentar, inclusive, fomentar isso mesmo, né? Atrair cada vez mais atores, né? Para pessoas, né? Projetos, empresas, para essa ideia de vocês. Isso, né? a governança, é até importante falar, ela é o elo de ligação que faz esse ecossistema acontecer. Tá? Então são pessoas de diversas instituições, dessas que a Patrícia falou e algumas outras, e já peço até desculpa para aqueles que a gente esqueceu, tá, gente? Mas é esse elo de ligação que faz com que todo esse ecossistema ele comece a evoluir. Nós temos hoje, no trabalho que a gente fez, os 4 workshops, que nós temos um ecossistema no nível de maturidade inicial. Tá? Então, o que essa governança precisa fazer agora? Um trabalho conjunto para que a gente comece a melhorar esse nível de maturidade, para que a gente consiga chegar aí
no nível máximo de maturidade, onde ideias começam a ser pensadas, empresas começam a ser criadas e inovação e tecnologia começa a sair para o mercado e solucionando problemas aí que a gente tem aí dentro dessa vocação econômica e desses setores prioritários. No ecossistema, você pensa assim, o empreendedor ele tem toda uma jornada e nem todos estão no mesmo estágio. Sim. Então tem pessoas que tiveram uma ideia e vão colocar em prática, tem outros que estão buscando os primeiros clientes, né? Tem outros, bom, cada um já estão consolidados. E aí, com o ecossistema implantado, nós teremos maior apoio a esses estágios também. Então, por exemplo, eu tenho uma ideia e eu gostaria de colocar em prática. Hoje eu tenho um ambiente que eu possa me apoiar, uma pré-incubadora, né? Uma incubadora. Então, esses ambientes todos são extremamente importantes para que um ecossistema se estabeleça. Sim. E uma das ideias, inclusive, do ecossistema é criar esses ambientes, né? A gente viu até um pouco agora antes do lançamento, né? O que foi divulgado já, que o principal objetivo é ter mesmo esses espaços, vamos dizer, de troca de ideias mesmo, de ambientes, né? Onde as pessoas podem trazer coworkings, né? Como é que se pensou nisso, Fábio? E como é que isso vai ser colocado em prática? Hoje, assim, acho que todo município gostaria de ter um centro de inovação, né? Um espaço gigantesco onde reunisse diversos ambientes, seja de coworking, incubadora para incubadora, para que o empreendedor, quando ele tem uma ideia e ele quer fazer essa ideia se tornar um negócio rentável, e aí quem sabe talvez até um unicórnio, ele precisa, se tivesse um centro de inovação, ele já iria ali... O que é o unicórnio? O unicórnio é uma startup que ela começou ali do nada, mas aí de repente ela explodiu e se tornou aí uma empresa de $1 bilhão de dólares. Né? Ela estourou no mercado, como Facebook, como Google, enfim, isso seria um unicórnio. Twitter? Né? O Airbnb, Twitter. Mas tem as cabras da montanha, só né? que Que são as que estão... Só que aí quando a gente pensa... No caso do Facebook, o unicórnio é gigantesco, assim, né? Sim. Mas aí quando a gente pensa em Três Lagoas, a gente tem um centro de inovação, mas tá, e aí? Quantas ideias estão sendo trabalhadas aqui em Três Lagoas no momento? Quase nenhuma. Então, ter um centro de inovação neste momento seria apenas um elefante branco. Né? O que a gente precisa hoje? Nós não necessariamente precisamos de um espaço físico. Seria bacana a gente ter um espaço de coworking. Isso seria sensacional. É verdade. Para o momento. Isso falta em Três Lagoas. Mas o que a gente precisa no momento é começar a discutir ideias, fomentar ideias através do Startup Weekend, do 5 Weeks. Enfim, existem hoje vários projetos e ações que podem ser desenvolvidas para que a gente pegue esse pessoal que está na universidade, nas escolas, ou até mesmo um empreendedor aí que acha que não entende e não consegue criar uma startup, por exemplo, mas mostrar para ele, é possível. Existem métodos que você pode fazer para tirar sua ideia do papel e fazer ela ser criada através dela uma empresa ou um novo negócio. Então, o que nós precisamos hoje em Três Lagoas é esse fomento de novas ideias, reunir os problemas que a indústria tem. Isso pode ser num site, num hub, né, que liga os problemas com pessoas que podem ter essas soluções ou trabalhar em cima das soluções, para que aos poucos a gente comece de repente a ter uma incubadora, depois uma aceleradora, um parque tecnológico e aí evoluindo. Tá? Nós não estamos pensando num projeto a curto prazo. Nós sabemos que no curto prazo não vai acontecer muita coisa, mas no médio e longo prazo é possível sim fazer com que a gente tenha um vale da celulose forte com nível de maturidade elevado, né, que é o que a gente quer. Fábio, Patrícia, você sabe, eu sou de Presidente Prudente, interior de São Paulo, não sou nascido lá, mas minha família é de lá, eu tô lá quase sempre, né, e eu acompanho muito lá um projeto, né, muito parecido, que é o Inova Prudente, né, que inclusive está sendo usado até como modelo aqui também pra gente, né, eu sei que tem inclusive um vereador, se não me engano, o Jorginho do Gás, aqui que está envolvido nesse projeto, ele levou isso pro Legislativo, né. Sim.
Enfim, seria mais ou menos aquilo, porque o Inova é sensacional. Eles usaram um espaço que estava até então sem uso, que era um curtume, se não me engano, que tava. Aí eles criaram um projeto e é exatamente isso que você falou. Quer dizer, ali você tem um espaço de coworking, você tem locais ali para palestras, para workshops, você tem espaços para empresários apresentarem os seus projetos, você tem uma copa, você tem entendeu? Então seria mais ou menos isso o que se vislumbra com esse ecossistema aqui? Sim, é isso que a gente gostaria e a gente vai trabalhar enquanto ecossistema, né, enquanto Vale da Celulose, para que isso comece a acontecer em Três Lagoas. É importantíssimo você conseguir um espaço como esse. Ele não é um espaço, eu tive visitando alguns espaços de coworking em Campo Grande, mas ali esses locais são apenas locação de salas. Uhum. Um espaço de coworking ele é muito além disso. É um local onde você consegue lá... Une ali os atores, né? Você une as pessoas, né? Sim, para você discutir ideias. Sim. Eu tô trabalhando dentro de um projeto e você, de repente, você, Rogério, domina uma área que eu não domino. Sim. E você talvez contribua com o meu projeto. A gente faz uma parceria. Uma parceria, sim. Isso é o coworking, né? É um trabalho colaborativo. O Living Lab, por exemplo, em Campo Grande, é um exemplo disso? Ele é um exemplo... Ele não chega a ser um coworking, tá? Ele é um espaço, sim, de laboratório de inovação, onde, se você tiver algumas ideias e você precisa de uma mentoria para você tirar sua ideia do papel, sim, você tem ali, tá? Então, é muito semelhante, tá? Ele não é um espaço de coworking, mas ele tem ali várias instituições que trabalham em conjunto para te ajudar a tirar a sua ideia do papel e tornar ela uma startup de sucesso. Ele funciona mais ou menos no mesmo modelo, né? Do que está sendo previsto aqui, do que está sendo proposto, na verdade. Tem mentorias lá, né? Você tem uma ideia, mas eu preciso de um mentor, né? Eu preciso de alguém que já colocou ideia, já pivotou, já, né? Tá à frente para dizer para mim ali, para me orientar. Então, eles têm mentores que são empresários, é bem bacana. O trabalho que é feito lá é incrível. Muito bacana, né? E essas contribuições são muito importantes também para o projeto local aqui em Três Lagoas, né? Isso acaba sendo muito valioso. Bom, eu já entendi então que está tudo pronto, né? Já depois de várias reuniões, vários encontros, né? Esse grande lançamento aí previsto para esse dia 1º de junho, amanhã inclusive, né? Vamos ter aí a participação da maioria desses atores, ou de todos os atores envolvidos, né? E aí, e depois disso, como é que fica? Qual que é o cronograma? O que vem aí? O que vem por aí depois disso? A gente já está trabalhando num planejamento, né? Então, após esse lançamento, a gente vai sentar, né, com mais calma para traçar o que a gente agora precisa. Ok, nós já lançamos, a sociedade já sabe que existe o Vale da Celulose, mas e aí, quais são esses primeiros passos? Como é que a gente vai trabalhar para que as ideias comecem a ser trabalhadas aqui? E aí isso é feito sempre em trabalho em conjunto. O Sebrae encabeçou esse projeto no início, porque o Sebrae detém essa metodologia, né? Mas a partir de agora, o Sebrae ele é apenas mais um dentro desses atores, né, do ecossistema, dentro da governança, para fazer com que esse projeto ele dê certo. E isso tem que ser feito através de planejamento. Tá? Então, a gente quer disseminar a cultura de inovação dentro de Três Lagoas, isso dentro tanto das escolas, universidades, empresas, grandes ou pequenas, né? Através de um planejamento que já está pré-construído, mas ainda a gente precisa, né? A gente já vai ter um apoio de uma consultoria para nos ajudar a realmente ver se realmente aquilo lá está ok, é isso que nós precisamos ou não precisamos repensar. Então, a gente vai fazer esse trabalho de planejamento e, a partir disso, executar as ações. Essas estratégias elas são definidas junto com essa governança, né? E tem um detalhe que nós não dissemos, mas nós temos empresas que participam dessa governança que, por exemplo, é uma startup de São Paulo, mas um dos sócios é daqui de Três Lagoas, então ele está com a gente, né? Então nós temos a UFMS, temos o IF, né? Que é as instituições aí que precisam realmente estar. Quem que é o de São Paulo? Roberto? Isso, Roberto, da Clark. Roberto, muito legal. Ele tem uma startup maravilhosa, né? Que trabalha com energia, né? Isso, mercado de Clark Energia. Muito legal, quer dizer, então tá aberto aí, né? Também é importante que as pessoas procurem, né, o ecossistema de inovação, procurem o Vale da Celulose para se apresentarem, para saber de que forma elas podem fazer parte disso também, né? Com certeza. Isso, a gente precisa, Rogério, de unir forças para a governança.
Então, por que hoje a gente precisa fazer esse lançamento e colocar para a sociedade? É para atrair atenção, tanto das grandes e pequenas empresas, quanto de outros setores da sociedade, para que a gente tenha mais pessoas querendo trabalhar para que isso dê certo. O ecossistema, ele não pretende fazer com que isso seja uma carga para quem está na governança, é para ser leve, e tem que ser leve, e para ser leve a gente precisa ter vários atores de diversos setores. Para cada um segurar um pouquinho, né? Para cada um segurar um pouquinho. Segurar um pouquinho dessa ponta, né? Quando você diz que se destina à sociedade, a quem se destina então, Fábio? Acho que é importante a gente explicar isso, porque às vezes quem está nos ouvindo, né, quem está nos vendo, pode pensar, poxa, como que eu posso participar disso, né? Será que faz sentido para mim? Então, assim, pensando em sociedade, mesmo em comunidade, em população, a quem se destina o ecossistema? A qualquer pessoa que tenha vontade e queira trabalhar, e queira criar inovação. Né? Eu acho que o que acontece hoje, Rogério? Antigamente era muito difícil você criar um novo negócio. Hoje, pela internet, tem uma molecada aí muito nova ganhando muito dinheiro, e inovando e criando. Então, assim, essa molecada que está na escola hoje, elas poderiam estar criando ao invés de somente estar lá assistindo alguém que está criando. Né? Então, como é que a gente consegue tirar essas pessoas, não só molecada, pessoas mais velhas também, tirar essas pessoas que estão ali atrás do celular e fazer com que ela consiga colocar coisas ali dentro daquele celular, ou criar alguma solução aí para uma grande indústria. E mostrar que não é hoje inovar não é um processo mais custoso como era antigamente. Antigamente se gastava muito para criar uma inovação em tecnologia. Hoje, no modelo aí do design thinking, que é você ir testando uma ideia o quanto antes e validando se deu certo ou não. Se não deu certo, você volta, repensa e vai de novo e tenta novamente. Então, esse processo, hoje ele é muito mais barato para ser feito e possível de ser feito por qualquer pessoa. Você tem um celular, pronto. Você não tem como dizer que você não tem uma ferramenta para inovar. Você tem ferramenta para inovar. Mas isso que eu queria entender, quer dizer, qualquer tipo de solução é bem-vinda, né? Não é simplesmente, eu vou pensar numa solução para a indústria de celulose. Não necessariamente. Podem ser outras soluções também, é isso? Claro. Sim. Acho que hoje toda empresa pode ser uma empresa de tecnologia, né? Sim. Que empresa que não utiliza uma tecnologia? Para tudo, né? Você pede comida, e eu penso que... Você paga uma conta, você faz tudo com o celular hoje, com a tecnologia, né? E o que eu penso é que quando a gente pensa em ecossistema e inovação, isso tem muito... E nesses jovens, em tudo isso que o Fábio acabou de falar, tem muito a ver com uma tendência do mercado de trabalho. Algumas profissões vão deixar de existir, estão deixando de existir, e outras serão criadas. A minha filha tem 4 anos e ela vai trabalhar em algo que a gente não sabe ainda. E com certeza, eu tenho convicção disso. E com certeza uma profissão que não foi criada ainda, né? Então, imagina quanta coisa que não pode ser criado, né? Quantas coisas a gente não tem necessidades, novas demandas. Tudo mudou, o mundo mudou, né? Tudo é muito mais rápido, muito mais veloz, ambíguo, volátil. Uma coisa importante de salientar, Rogério, é o seguinte: foram escolhidos 2 setores, celulose, cadeia da celulose mais agro, e o setor TIC, automação mais eletricidade, porque são esses setores que vão impulsionar a criação de tecnologia. Eles são setores que demandam a criação de tecnologia. Eles criam tecnologia, eles precisam. Mas esses setores, a partir do momento que a inovação e a tecnologia começarem a ser criadas para ele, né, e o nosso foco são esses 2 setores, mas aos poucos as pessoas, os empreendedores e as pessoas que trabalham com tecnologia, elas vão começar a pensar em outros setores da economia de Três Lagoas também. Então não é nada engessado nesses 2 setores, mas a gente vai trabalhar esses 2 setores porque é muito mais fácil trabalhar esses 2 setores para que a inovação comece a transbordar para a economia de uma forma geral. Falando, por exemplo, de 2 desses setores que você citou, um deles é a eletricidade, né? Obviamente foi feita uma pesquisa, você falou que tudo foi muito bem embasado, né, Fábio? Vocês pesquisaram muito, né, Patrícia? Então, eletricidade e agronegócio. Para a gente entender, quais são então esses gargalos desses 2 setores, quais são as demandas, o que se espera nesses 2 setores? Para a gente começar a traduzir também um pouquinho de como que vai funcionar o ecossistema de inovação.
Olha, a gente ainda não, como a gente ainda não buscou ainda não foi feito esse levantamento dos problemas que hoje tem o setor de energia, por exemplo, a gente não tem como dizer qual que é o gargalo deles ainda. Tá? Só detectou que existe um gargalo nesse setor. Então agora, consomem, daqui para frente... Que eles produzem, né? Na verdade, ele é um setor importante. Na verdade, não é que a gente não identificou que eles têm gargalos. O que a gente identificou eles são estratégicos. Ah, certo. Tá? E como eles são estratégicos, como ele gera muito emprego, gera muita renda, imposto, né? Temos uma hidrelétrica aqui em Três Lagoas gigantesca, né? E com certeza eles precisam inovar dentro desse setor. Então, foi por isso que ele foi escolhido. Um momento posterior ao lançamento do Vale da Celulose e o trabalho que esse ecossistema vai fazer agora, vamos levantar o que tem de gargalo nesses dois setores, vamos chamar os técnicos, as pessoas que trabalham com inovação e tecnologia, as universidades, para solucionar esse gargalo. Então, esse é um trabalho posterior que o ecossistema vai fazer e precisa fazer, porque senão a gente não consegue fomentar a inovação. Então a gente vai ter que trazer essas empresas para dentro desse ecossistema, né, para que a gente consiga dar uma solução para aquilo que eles precisam. E para que eles nos ajude a crescer enquanto ecossistema também. Né? Sozinho a gente não vai fazer nada. Não consegue. E o agronegócio, né, também uma baita de uma vocação aqui de Três Lagoas, né, que inclusive já foi considerada, por exemplo, no passado, hoje caiu muito, mas ainda tem muito a pecuária também, né, além obviamente de hoje da indústria da celulose, das florestas, né, que margeiam a nossa cidade, o município, nós temos muito forte aí a questão da pecuária ainda hoje, né, então o agronegócio também está no escopo, né, acabou entrando também como junto com a cadeia da um setor muito importante econômico, um setor que realmente movimenta Três Lagoas e região, né? O Mato Grosso do Sul, ele foi, né, por muito tempo um estado essencialmente agrário, mas encabeçado aí, principalmente hoje por Três Lagoas, está se tornando um estado mais industrializado. Né? Mas o agro ainda ele é muito forte, não só aqui, como em qualquer estado, basicamente qualquer estado do Brasil. Sim. Então não dá para pensar e deixar o agro de fora, porque a gente precisa, né? A gente precisa de comida, a gente precisa de produtos, insumos, a indústria precisa. E a própria celulose tá ali dentro do agro, né? Sim. Mas quando a gente colocou o agro, porque de início se pensou só a cadeia da celulose. Só que a gente não pode trabalhar só a cadeia da celulose, porque o agro ele vai além, né, da celulose apenas. Então é preciso trabalhar. A gente precisa ter um agro mais forte, um agro com mais tecnologia, não só para os grandes, né, para os pequenos também. Sim. Então, nós, enquanto Sebrae, nós também damos muito apoio, trabalhamos muito com apoio para a agricultura familiar, por exemplo. Sim, o agricultor que cultiva, às vezes, uma horta, né, que tem uma pequena produção de algo que vende, enfim, essa cadeia vai ser importante para todo mundo, né? O cara que tem o sítiozinho lá, que cuida, enfim, todo mundo vai ser beneficiado, né? Com certeza. Já andam dizendo por aí que agro é tech, agro é pop, agro é tudo, né? A gente realmente acredita nisso. Bom, muito legal isso, hein? Muito bacana mesmo. E como você disse, Fábio, há pouco, isso tudo está acontecendo concomitantemente a outros municípios de Mato Grosso do Sul, né, Patrícia? Sim. Como Dourados e Chapadão do Sul, é isso? E Campo Grande. Campo Grande também, são 3 municípios. Nessas outras regiões, quais são as vocações desses ecossistemas? O que se espera desses ecossistemas? O que vai ser trabalhado nesses ecossistemas lá? Eita! Não temos essa informação? A gente até teve acesso, né? Que eu realmente não me recordo muito bem quais foram os setores priorizados. Bom, celulose é nosso, né? Celulose é nosso. Celulose é talvez Ribas um dia também tenha, mas com celulose no momento é nosso. Ribas está se desenvolvendo. Com certeza. Em Chapadão do Sul, o agro. Na verdade, Chapadão do Sul foi o agro. Foi o único verdade, setor. Que é o único setor nesse primeiro momento. Isso é verdade. Ali foi o único setor. Campo Grande, vocês lembram? Não lembro quais foram os setores ali. Mas Campo Grande também tem uma série de ações, né? Já mais desenvolver a questão da indústria, né? Muito. Se não me engano, a área da saúde, né? Ali também foi, né? Muito forte. É verdade, lá foi mapeada a área da saúde. Isso é muito legal, porque
Isso acaba trazendo um benefício para o estado como um todo, né? Mato Grosso do Sul se desenvolve demais, né? Com esses ecossistemas sendo colocados em prática, e o Vale da Celulose com certeza vai apoiar demais nesse sentido. Vocês detectaram alguma coisa em relação a turismo, por exemplo, que a gente ouve muito falar de turismo, Três Lagoas tem que desenvolver turismo. Em algum momento isso entra no escopo do ecossistema também? Não, o turismo não. Ele enquanto setor que é pensado, porque como é que foi feito esse projeto? Ele busca dentro ali da classificação dos QNAEs, dos setores que estão estabelecidos no IBGE, alguns são tirados de fora, porque eles não são setores que criam inovação e tecnologia, eles são demandantes, como por exemplo, o comércio. A construção civil. Não é a construção civil que cria, a construção civil, ela demanda muita inovação e tecnologia de outros setores econômicos. Então, alguns setores econômicos foram tirados. E também da questão do potencial tecnológico. O potencial tecnológico foi feita uma classificação de cursos. Então, por exemplo, administração não foi considerado, letras não foi considerado. Não que não sejam importantes, tá? Mas quando a gente pensa numa classificação de criação e de impulsionamento da inovação e tecnologia, esses cursos eles não são criadores de tecnologia. Tá? Então, foram retirados. Eles não conseguem contribuir, né, com essa produção tecnológica. Né? Eles utilizam a tecnologia, mas não são eles que criam, né, ou que impulsiona a criação de tecnologia. Que o grande objetivo é criar essas tecnologias aqui, né? É ter essas startups, ter inclusive esse ambiente para a criação de novas tecnologias, e isso obviamente envolve atores que são selecionados, né? São determinados de acordo com a demanda do mercado, né? Você não vai conseguir atender, por exemplo, determinados setores, obviamente, porque você não vai ter essa produção, não é o escopo, não é a ideia, né? É isso, né? É isso, né? Mais ou menos. Bom, gente, o que mais, né? Que é legal a gente falar do Vale da Celulose. Olha, eu acho que tem um exemplo muito bacana do ecossistema lá de Florianópolis, que salta bem aos olhos. Florianópolis, há 30 anos atrás, era um município, onde dependia única e exclusivamente do turismo e do setor público. E aí eles começaram a trabalhar, né, o ecossistema ele começou a surgir de forma totalmente desorganizada, com criação de universidades, depois de institutos. Ele começou a surgir não de uma forma pensada como está surgindo aqui em Três Lagoas nesse momento, mas ele começou a surgir. E aí de 30 anos para cá, quando o governo municipal e o governo estadual de Santa Catarina começou a investir nesse ecossistema de uma forma mais organizada, hoje, 30 anos depois, Florianópolis eles têm mais de 3 mil empresas da área de tecnologia. Eles geram essas empresas geram mais de 17 mil empregos, com uma receita aí anual de 4,2 bilhões de reais. Só para você ter uma ideia, Rogério, o Estado, em 30 anos, investiu 105 milhões de reais em 30 anos. E hoje, só de impostos anuais, é em torno de 1,2 bilhões anuais. Então, assim, um investimento incrível. Tá? Hoje, Floripa, que dependia do turismo e do setor público, hoje, 30% do ISS, que é o Imposto Municipal sobre Serviços, 30% desse ISS vem do setor de tecnologia, 30% do ICMS do município também vem do setor de tecnologia, e 30% do PIB da cidade é representado pelo setor de tecnologia. Ou seja, eles dinamizaram. Já está respondendo por 30% ali da arrecadação. Pensa agora em Três Lagoas, com todo esse potencial econômico que ela tem devido à celulose. Imagina se a gente consegue potencializar em 30% aí a geração de receita, emprego, renda, enfim. Então, assim, investir em tecnologia, inovação em tecnologia, ele é muito mais barato do que investir numa planta de celulose. Claro que se tiver que vir outra para cá, bom pra gente. Que venha, né? Que venha, né? Mas conjuntamente com isso, a gente pode também dinamizar melhor a economia e trazer a inovação e a tecnologia como uma forma não só de se pensar uma questão de renda, mas tornar Três Lagoas uma cidade muito mais legal de se viver, muito mais atrativa, muito mais interessante. Quando a gente fala, por exemplo, em geração de empregos, você citou aí 17 mil empregos lá em Floripa. Isso né? É muita coisa. Quem são esses trabalhadores, Fábio? Quem vão ser essas pessoas que vão conseguir empregos nesse Eu estava vendo uma reportagem
bacana sobre Florianópolis é que tem muitas empresas dessa área de tecnologia que eles contratam médicos, porque são empresas que criam inovação para o setor da saúde, então eles precisam de médicos. Tem advogados sendo contratados que não entendem nada de inovação e tecnologia, mas estão sendo contratados para trabalhar nessas empresas, porque essas empresas criam inovação para o setor jurídico. Então, assim, não necessariamente, claro que a maior parte desses empregos vão ser para quem domina programação, ou enfim, qualquer ramo aí do pensamento que cria inovação e tecnologia, mas você pode ser um enfermeiro, por exemplo, e ser contratado, né, por essa empresa de tecnologia. Então, imagina a educação, por exemplo, né? Uma solução aplicativa de educação. Precisa de professores que utilizam isso, né? Você precisa de pedagogos que entendam de aprendizagem, mesmo, né, que seja algo voltado para a tecnologia. Para Três Lagoas, para o Vale da Celulose, não precisa de agrônomos, não precisa de zootecnistas. Então, você não precisa fazer um curso de ciência da computação ou de sistema de informação para poder trabalhar numa empresa de tecnologia, né? Isso vai depender de qual que é o ramo que essa empresa de tecnologia ela atua. Ela vai criar uma solução e, obviamente, ela vai precisar desse profissional que entende daquela área para fazer parte do grupo ali, para contribuir com o conhecimento dele, né? É isso aí. E acaba sendo grande mesmo o leque, hein? Porque, como a gente está falando aí das principais cadeias produtivas de Três Lagoas, né? A gente citou aqui, por exemplo, as indústrias, né? De celulose, citamos eletricidade, citamos agronegócio também, que é bastante amplo. O que mais que nós temos aqui? A tecnologia. Então? E aí, o que acontece? A tecnologia da informação, nós não temos empresas nessa área, porém a gente tem 2 instituições de ensino que tem cursos que são cursos muito bons, né? Então eles fazem parte do potencial tecnológico, ainda que a gente não tenha a vocação econômica, mas a gente escolheu esse setor por quê? A área da tecnologia da informação e comunicação, ela é transversal a todas. Ela vai impactar na celulose, ela vai impactar no agronegócio, ela vai impactar na eletricidade, ela vai impactar na área de saúde, ela impacta em todos os setores. Então não tinha como deixar de fora esse setor, ainda que não temos uma vocação econômica, mas nós temos um potencial tecnológico. Então agora a gente precisa criar vocação econômica para esse potencial tecnológico. Esse é o nosso trabalho. É realmente buscar esses, né? Sim, com essa certeza. outra ponta do negócio aí, sim. né? Você falou tecnologia da informação e comunicação. A comunicação também entra muito fortemente nesse projeto, né? Como que a comunicação entra nesse sistema, nesse ecossistema? Hoje tudo que você fala sobre... Na verdade, quando você fala de tecnologia da informação e comunicação, por exemplo, hoje quando você tem um aplicativo, hoje, como o WhatsApp da vida ou um Telegram, isso também é comunicação. Né? Você usa a tecnologia para que a comunicação seja feita para fora. Né? Então, hoje nós não temos nada ainda em Três Lagoas, tá, sobre isso, mas ainda quem sabe, né? Quem sabe, por exemplo, a gente consiga criar aí para o seu podcast uma solução nova que você consiga se comunicar de repente com um grupo de pessoas. Então, assim, tem muita coisa que vai surgir ainda que hoje talvez a gente duvida que vai acontecer, mas que vai acontecer. Né? Olha, a gente saiu... Eu lembro que do meu primeiro celular, que era aquele celular do joguinho da cobrinha, quem diria que a gente conseguiria conversar fazendo vídeo? Fazer uma videochamada. Eu não sei do que ele está falando. Fazer uma videochamada com um amigo que mora nos Estados Unidos. Eu converso com uma amiga minha que mora nos Estados Unidos hoje, quase que diariamente, fazendo uma videochamada. Isso era impossível. E detalhe, não pago nada, né? Porque não paga nada. Eu já tenho internet, quer dizer, não pago a videochamada, né? Mas eu pago a internet, mas a videochamada sai gratuito, né? No programa que eu uso aqui. O problema é quando você tem uma tecnologia dessa, você tem uma amiga como a Patrícia que gosta de conversar, aí você não tem mais paz na sua vida. Não, aí vai ser... Mas, gente, ó, é o consumo que muda também. A maneira como a gente consome, né? Muito. Eu Total, acredito, né? que nós não vamos comprar automóveis daqui a um tempo. A gente vai alugar, né? Enfim, a maneira de consumir também muda as demandas e como essa tecnologia vai nos atender. Isso já tem mudado tanto, né, Patrícia? Nas cidades grandes, principalmente capitais ou grandes capitais do mundo, as pessoas estão entendendo mesmo que esse senso de coletivo é muito importante. Você já não tem mais lugar para estacionar. Então, obviamente, você precisa aprender a usar um transporte público ou você tem outras estratégias de transporte. Aqueles que são mais fitness vão de bicicleta,
bicicleta, né? Ou vão... Existe o movimento biker, né? Exato. Que é muito forte, que tem ficado mais forte com o E tempo. isso a gente já está vivendo, né? A Já. gente via isso nos filmes, né? Quem é um pouco mais antigo, né? Da década de 80, No né? caso é o Fábio. Né, Fábio? O Fefim também tá na nossa turma aí, viu, Fábio? Não, eu sou nova. Tirando a Patrícia aqui nessa sala, todo Tem mundo... 20 aninhos. Tirando a Patrícia aqui, todo mundo que é da década de 80, a gente, quando criança, assistia filmes de ficção científica que Sim, mostravam sim. isso, né? As pessoas indo trabalhar naquelas esteiras, isso já está acontecendo. Então isso é muito legal da gente falar. Que essa inovação está aí, né? A gente já está vivendo isso. E isso né? modifica toda uma cadeia, né? Imagina, por exemplo, quando a gente fala em carros autônomos, né? Aí, quando você pensa nisso, aí você pensa nisso em grande escala como algo comum. Não muda o mercado de seguros? Né? Eu tenho um carro autônomo, todos, né? Existe uma outra segurança de trânsito, existe uma outra maneira de mobilidade. E aí o mercado de seguros, por exemplo, ele vai ter que mudar. Ele vai ter que mudar o jeito do que ele vai oferecer. Porque não vai, né, ser como é hoje. A cadeia muda toda totalmente, a cadeia. né? Porque não é mais... Você não está pensando Isso. mais num veículo automotor de 4 Isso. rodas. É outra coisa, né? Eu particularmente queria que tivesse logo aquele carro dos Flintstones. Aquele que voa. Dos Jetsons. Dos Jetsons. Os Flintstones não. Dos Jetsons. Os Flintstones é uma tecnologia anterior. Eu tô com tilt ainda no cérebro. Eu pensei nos Flintstones, falei Flintstones, pensei nos Jetsons. O pior é que não tem nem como cortar isso agora, porque já foi. Tem! Que ótimo. Mas os Acontece. Flintstones, eles eram muito tecnológicos. Vai, para de rir de mim, Fefim. Os Flintstones, cara, eles tinham geladeira na época da pedra lascada. Eles tinham geladeira. O carro deles era incrível. Eles andavam assim, já faziam uma coisa fitness. Vai, me salva aí, pelo amor de Deus. Não, eu mandei muito mal. Os Jetsons, sim, aqueles que tinham as cápsulazinhas que voavam e tudo mais. Então, será que a gente vai viver nessa época? Espero, viu? Tomara. Tomara mesmo. Com certeza. Poxa, que bacana, gente. Muito legal esse papo, viu? E a gente fica feliz de ver que Três Lagoas, mais uma vez, aí na inovação, né? Nessa dianteira aí de tecnologia, trazendo esse projeto. E é um projeto que está muito ligado ao Sebrae, né? O Sebrae, obviamente, está organizando tudo isso. Tem os atores aí que estão envolvidos, mas é o Sebrae quem está fazendo todo esse trabalho, né? De juntar todo mundo, é isso? É, isso. O Sebrae, ele não tem como pensar em empreendedorismo sem pensar em inovação. Não dá mais para pensar nisso. É como eu te falei no início. Inovação não quer dizer somente um aplicativo ou uma máquina, não. Processos também. É até engraçado que um dos caras mais inovadores do Brasil é um pipoqueiro lá de Curitiba. É um cara que tinha uma barraquinha de pipoca e ele fez mais de 100 inovação na forma que ele lidava com o negócio dele. E hoje ele dá palestra aí para grandes empresas, né? E o cara ele inovou a forma de atender mesmo. O jeito que ele trata o seu Valdir da Pipoca, ele trata o carrinho dele como uma grande empresa. Olha isso. Então ele usa a gestão e processos e inovação. Sensacional. Ele não tem uma maquininha dos Jetsons que pega a pipoca e dos Jetsons, não para os dos clientes dele. Não, ele inovou em processos. Isso é inovação. Então o Sebrae, o empreendedorismo e inovação, ele caminha junto, e o Sebrae já há muito tempo vem trabalhando isso, e a gente precisa desmistificar a inovação para o pequeno empreendedor. Porque a grande indústria ainda já inova e ele já tem todo um departamento de inovação e pesquisa e inovação que faz esse desenvolvimento de inovação dentro das empresas. Mas o pequeno ainda acha que é um bicho de 7 cabeças. E, inclusive, o Sebrae tem o programa Brasil Mais. Já vou vender o peixe aqui. Se você é empreendedor e você precisa... se você está com um problema dentro da sua empresa e você não sabe solucionar, não está conseguindo solucionar, nós temos o programa Brasil Mais, que é uma parceria entre o Sebrae e o Ministério da Economia, onde nós encaminhamos um agente local de inovação. Ele vai identificar o principal problema ali da sua empresa e durante 4 meses de acompanhamento, você empresário ME ou EPP, tá? Nesse momento está aberto para ME e EPP, mas você empresário ou empresária, você vai ter esse acompanhamento para solucionar esse problema. E melhor ainda, não é o agente local de inovação que vai solucionar para você, é você junto com esse agente local de inovação, vocês vão identificar o problema, vocês vão buscar a solução e além de você solucionar seu problema, você vai aprender com esse agente local de inovação, como que você vai poder fazer isso para os próximos problemas que surgir. Que então, A pensar o seu tá negócio. gratuito, gente, gratuito. Então, se você quer
participar do Programa Brasil Mais, dá uma ligadinha lá para nós no Sebrae, que a gente encaminha você para essa solução. São poucas vagas, viu? Eu acho que hoje a solução é essa, né? É essa coisa da ajuda mesmo, do comprometimento mútuo, das pessoas se apoiarem, né? Porque ninguém mais consegue nada sozinho, nenhuma empresa sobrevive sozinha, tá tudo interligado. Ninguém inova sozinho mais, a gente vive mesmo uma sociedade globalizada em todos os aspectos, né? E, inclusive localmente falando, porque às vezes a gente pensava assim, poxa, moro numa cidade pequena, não existe mais isso, né? Tá tudo ligado, tá tudo ligado e todo mundo precisa de todo mundo. Essa é a grande verdade, né? Eu acho que uma das coisas mais legais do ecossistema, né, é justamente isso, é ajudar as pessoas a compreenderem que juntos, literalmente é um chavão, mas juntos somos mais fortes, né? Você aproveitar o que o outro tem de bom, oferecer um produto, às vezes, que o outro precisa, fazer essa troca de experiências, né? Esse networking que hoje é tão importante e que faz a diferença, às vezes, do cara continuar vivo ou quebrar, né? É ter essa oportunidade. Inovação é uma necessidade, né? Rogério, eu tenho um caso que eu gosto muito desse caso. Assim que começou a pandemia, o Sebrae disponibilizou o Sebrae Orienta, que são consultorias rápidas, à distância, mas é você e um consultor, né? E, inclusive tinha uma para acesso ao crédito e de finanças e marketing digital. Aí o empresário ele entrou em contato comigo desesperado, porque ele ia quebrar e ele não estava conseguindo crédito e não conseguiu também, ele estava desesperado. Eu falei, olha, calma, vamos fazer o seguinte, passa por essa solução, conversa com o nosso consultor, vamos ver o que ele consegue de solução para você. Ele, numa consultoria de 4 horas, ele conseguiu entender que ele não precisava de crédito, esse não era o problema dele, ele conseguiu organizar a empresa dele e quase 2 anos depois eu nem consigo mais conversar com esse empresário, porque ele está tendo tanto trabalho, tanto que ele cresceu, ele sobreviveu e está tendo tanto trabalho para fazer e ele não quebrou, que hoje eu quase não consigo conversar com ele. Então assim, o problema hoje do empresário é que ele está muito dentro do problema dele, então é preciso talvez alguém de fora, né, para mostrar para ele, enxergar o problema dele, que ele não está conseguindo. Ele está enxergando o problema, mas não está conseguindo ver uma solução e mostrar para ele, olha, o caminho é este, vamos para esse caminho. Então, o Sebrae está de portas abertas para você, empreendedor. O Vale da Celulose também está de portas abertas para você, empreendedor, para você que tem uma ideia, para você que acha, que tem uma ideia, que acha que pode dar certo, mas não sabe como colocá-la em prática. Então, vamos trabalhar junto, porque como a união faz a força, dentro do Vale da Celulose a gente vai trabalhar para que as soluções comecem a surgir. É isso que eu queria entender, quer dizer, as pessoas que estão nos ouvindo, que têm uma ideia, já tá maluco depois desse podcast aqui, o cara já tá com a ideia escrita, inclusive, no papel. Como é que faz, então? Procura onde? Como é que vai registrar esse interesse? Nós temos o Instagram, né, do Vale da Celulose, é um caminho também, tanto para conhecer quanto para entrar em contato. Pode procurar a gente no Sebrae também, né? Tanto eu quanto o Fábio, qualquer colega está disponível para estar atendendo esse empreendedor. E os outros atores também, né? Nós temos aí a UFMS, nós temos a Play, que é do Questley, então todos, a AGE, procura a AGE, eu preciso de ajuda do ecossistema, a gente tem uma pessoa ali, né, que é a Suzy, no caso, ela vai nos acionar, então em todos os lugares a gente desses lugares vai ter alguém do ecossistema, ali, né? vai ter um ator ali pronto para pensar uma solução. O ideal hoje a gente tem um Instagram, Vale da Celulose, tá, gente? Então, a partir... Vale da Celulose. Os eventos que vamos trazer para Três Lagoas, ele vai ser divulgado ali, mas a gente já pensou que nós precisamos de um hub. O que seria um hub? Um local que não precisa ser físico, que nesse momento vai ser um site, onde você pode colocar o seu problema ali e esse seu problema ou essa sua ideia vai ser conectada aí com as instituições de ensino e pesquisa e com os outros atores que podem, de repente, te ajudar. Tá? Então, a ideia é essa, é colocar dentro desse site um espaço onde você coloque o seu problema, coloque a sua ideia, como é que eu consigo trabalhar essa ideia, e aí... É importante esse ecossistema e é importante a gente avançar no nível de maturidade dele, porque hoje a gente não tem espaços, ambientes de inovação em Três Lagoas e é isso que a gente precisa começar a construir. Quando eu falo de espaço e ambiente de inovação, eu estou falando de pré-incubadora, de incubadora, aceleradora, parque tecnológico, espaço maker, centro de inovação e coworking. Hoje o IF tem um espaço maker que é utilizado muito mais
para a área acadêmica deles, mas é possível procurá-los, tá? Para desenvolver algum projeto. Mas hoje a gente precisa desenvolver esses ambientes de inovação. Espaço Maker é aqueles onde eles usam aquelas impressoras? Sim. É basicamente isso. Então, hoje nós não temos isso muito desenvolvido em Três Lagoas, no nosso Vale da Celulose, mas o nosso Vale da Celulose vai ter esses ambientes fino, top. E nós vamos ter ações, independente de qual seja, para que as ideias comecem a ser trabalhadas. Esse é o nosso compromisso com o Vale da Celulose, para que Três Lagoas desponte aí como um ecossistema local de inovação realmente que produza inovação e tecnologia, né, Patrícia? Exatamente. E nesse início, então, esse hub funciona online. As pessoas vão poder fazer ali, né, fazer as suas pesquisas ou mesmo levarem os seus problemas de uma maneira online. Até que a gente tem esse espaço físico, né? Isso já vai acontecer, então, de uma maneira... A pessoa já pode procurar, já pode entrar em contato dessa maneira, né? Isso. Vocês citaram o Instagram e o site também, é isso? Vai ter um site? Isso, o site ele não está no ar ainda, mas logo ele já está pronto e a gente vai fazer o lançamento dele também. Maravilha. Então, quer dizer, é só ficar atento aí também às redes sociais também, né? Porque com certeza tudo que for feito vai ser divulgado. E é isso, vamos torcer para que o mais rapidamente possível tenhamos esse espaço físico também, né? Maravilha, que eu acho que vai ser legal, até mesmo para a chegada, né, a conjuntura de novas pessoas também, de mais atores e de mais gente envolvida nisso aí. Bacana, hein, gente? Muito legal, tem muita história, hein? Muita coisa bacana acontecendo. Tem algo a mais que vocês queiram dizer que eu não perguntei também? Alguma coisa que é importante reforçar? Não, assim, eu faço as perguntas básicas e óbvias e de vez em quando faço uns erros aqui também que são engraçados, né? Mas tirando isso, fiquem à vontade. Bom, assim, eu só acredito que é importante, né, que toda a sociedade busque entender o ecossistema, que todas as pessoas levem o nome do ecossistema onde estão, né, assim como você está fazendo, porque esse é um projeto que é para o nosso município, é o nosso ecossistema, é o ecossistema de Três Lagoas, o Vale da Celulose ele é de Três Lagoas. Então todo mundo precisa colaborar. E eu tenho certeza que todo mundo consegue, né? De alguma maneira, tem muito talento aqui na nossa cidade, né? Tem. E é o que a gente precisa. Pessoas talentosas, criativas. Tem muita gente que às vezes não tem o meio, né, Patrícia? Sim. Às vezes não tem o espaço, não tem a forma de divulgar isso. Agora tem, né? Agora tem. Né? E assim, hoje a gente consegue conversar. Esses atores, eles estão cada vez mais integrados. Então não acontecem mais ações desarticuladas. Cada um vai fazendo a sua. Não, a gente está pensando isso juntos. Né? E assim a gente se fortalece. E a receptividade foi muito boa, né? O governo do estado fez uma menção, né? A própria imprensa, praticamente estadual, também deu um grande espaço. Ou seja, eu acho que a expectativa é muito boa e muito grande também para que esse Vale da Celulose desponte mesmo, né? Com certeza. E você que é da grande indústria, da pequena indústria, das instituições, do que seja... Não precisa entender de inovação, mas quiser e tiver vontade de aprender sobre inovação e quiser estar com a gente nesse processo, a gente vai precisar de patrocínio para os nossos eventos, para pensar essas ideias aí, para criar startups em Três Lagoas. Então, assim, nós vivemos uma economia capitalista, sem dinheiro a gente não vive, não faz nada, né? Nós estamos dedicando o nosso tempo, Patrícia, Fábio, Rogério, e aí todos os atores que estão dentro da governança estão dedicando o tempo, né? Mas a gente, para avançar nas ações, a gente vai precisar de verba também, né? Sim. E assim, patrocínio, na verdade, a gente precisa de dinheiro para ninguém dessa governança, tá? Então, se alguém chegar pedindo dinheiro aí em nome da governança, vamos sentar direito primeiro para ver se é da governança mesmo, para que é esse dinheiro, tá? Mas essa é a ideia, né? Vamos fomentar em Três Lagoas. Eu acho que municípios, principalmente ali do Paraná, na região sul do país, Santa Catarina, eles já acordaram há um bom tempo para isso. Eles já têm um polo e um ecossistemas, na verdade, ali bem desenvolvidos, e eles estão gerando emprego e renda e tecnologia. Bem à frente, sim, né? Bem à frente. Então não vamos ficar para trás, não, gente. Vem acreditar na gente que a gente vai fazer. Nós, em conjunto, nós vamos fazer acontecer. Vamos juntos, né? Existe essa cultura do coletivo também nessas regiões. Olha o quanto isso leva longe, né? O quanto isso
né? O exemplo Mas são esses ecossistemas. Isso é real, o que você está né? dizendo é real. A cultura do coletivo é o que acabamos de dizer há pouco, faz toda a diferença. É pensar no próximo, pensar não apenas na minha empresa, em mim, né? Na minha esposa ou no meu marido, não. Vamos pensar no coletivo, pensar na cidade, pensar no estado, né? Ambiente, que a gente vive, né? Em todo o ambiente, né? Se eu trabalho numa indústria, vou pensar na indústria de uma forma geral, não apenas no meu setor. Ali, vamos pensar na coisa maior, né? Macro, né? E o que você falou faz muito sentido, Fábio, pelo seguinte, tem muita gente também que procura investir. A gente tem investidores que às vezes estão em busca desses projetos, dessas ideias, né? Procura saber então aí sobre o ecossistema de inovação, né? Sobre o Vale da Celulose, que com certeza às vezes vai ser um dinheiro tão bem empregado que ele vai acabar virando muito mais dinheiro para você que está investindo e gerando aí uma cadeia produtiva bacana, né? E outra coisa, Rogério, além disso que você falou, que é muito verdade, existem muitos editais, né? Muitos editais aí que às vezes você tem uma ideia, você está achando que você não tem dinheiro para fazer essa ideia sair do papel, mas tem um monte de edital que às vezes você está perdendo. O dinheiro está lá. O dinheiro está lá disponível. Você só não está tendo acesso a ele. Muitas vezes os editais são inclusive fechados porque não há interessado, porque as pessoas não ficam sabendo. Sim, é verdade. Ou elas não sabem como fazer para conquistar aquele dinheiro, para preencher aquele edital. Então, assim... Dentro desse ecossistema, a ideia é ter esse apoio, né? Para que esses alunos e para que esses potenciais empreendedores e empresários possam participar do edital e ter um apoio durante essa jornada, né? Isso aí. E pra aí, captar esse recurso. Né? Com certeza, tendo acesso, porque como o Fábio falou também, não tem como você criar, né, um projeto ou você fazer o que quer que seja. Hoje a gente vive num mundo capitalista, não tem como, se não tiver dinheiro, né? Tem que ter dinheiro. Então, venham investidores, por favor, né? Quero dizer que a gente está muito feliz aqui no Papo 67 também de estar nesse projeto, né? A gente entra aí na governança como participante, eu com o site também que nós temos aqui em Três Lagoas, que é o Atualiza MS. Estamos muito felizes de ter esse pequeno bracinho aí de comunicação, mas a gente vai estar ajudando com certeza na medida do possível, tudo que tiver dentro do nosso apoio. Estamos muito felizes de fazer parte desse projeto, viu? Sintam-se sempre à vontade de estarem aqui conosco para a gente poder trazer as novidades aí. E eu acho que passamos um bom recado. Tem mais alguma coisa ou não? Somente. Algo que... Tá vendo como ela gosta de falar? Ela tá vendo mistério. E a Patrícia falou que a entrevista ia durar tipo 10 minutos. Acho que a gente já tá aqui há mais de uma hora, hein? Ele não para de falar. Rogério, eu quero agradecer a você, o Papo 67, por ter nos recebido aqui, por estar com a gente nessa governança. Com certeza. Né? É importante a gente ter espaços como o seu para estar divulgando, e é importante a gente ter pessoas como você com a gente dentro da governança. Obrigado. Fefito também, valeu, Fefito, brigadão. De vez em quando somos gratos. De vez em quando a gente erra de personagem, que né, troca os Flintstones pelos Jetsons, mas tirando isso, ó, eu garanto para vocês que a intenção é muito boa, viu? É das vou melhores. procurar na internet essas coisas que vocês disseram aí de antigamente, aí no próximo eu vou estar mais atualizado. Você não é da sua época mesmo, poxa. Eu acabei me esquecendo disso. Tá, mas eu procuro, eu pesquiso. Pessoal, valeu. Muito Parabéns. obrigada, viu? Valeu, obrigadão. Muito gente, obrigado. Curta a nossa página no Instagram, Vale da Celulose. Venha conversar com a gente. Fiquem de olho nas nossas próximas ações, porque a gente vai movimentar Três Lagoas. Pode procurar no Sebrae também, né, Pode Fábio? procurar no Sebrae também. Sebrae, Zuleide Pérez Tabox. Ó, como é que eu tô bom, hein? 826. 826. Procura o Sebrae lá. Pessoal, valeu você que acompanhou esse bate-papo sensacional aí sobre esse ecossistema de inovação. A gente entendeu o que é um ecossistema de inovação, entendemos o que o Vale da Celulose fará por Três Lagoas. Você com certeza vai se envolver nesse projeto ou vai conhecer alguém que vai se envolver, né? Isso vai trazer muita coisa boa para o nosso município. E o Papo 67 também é um projeto, né, nosso aqui, é um projeto autoral. Se fez sentido para você, entre em contato com a gente também. A gente tem várias possibilidades aí, né, de patrocínio, tanto de episódio quanto do próprio canal. A gente tem um canalzinho de Pix, vai estar aparecendo o nosso Pix aí. Se você enviar um Pix pra gente, a gente vai fazer o jabá, a gente faz a propaganda aqui, né? E com certeza vamos te agradecer imensamente aí por você ter nos ajudado. Até o próximo episódio e valeu, pessoal!